Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deixa eu acertar aqui, né? Para ficar melhor aí. Um ótimo sábado para você que acompanha aqui o canal do Pastor Tony de Souza. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós falamos da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, não há outro além dele. Nós insistimos sempre nesta tecla. Mais uma pergunta que não quer calar. O que teria acontecido no batismo de Jesus? A Trindade teria se manifestado, a Santíssima Trindade, que é a doutrina majoritária do cristianismo, a maioria, né? 95 ou mais por cento dos cristãos no mundo, eles acreditam numa divindade trina, na triunidade de Deus. Aliás, se você é evangélico, dê uma olhada lá no hino da harpa, por exemplo, no hino 310 da harpa cristã, tem lá o louvor ao trino Deus. Se eu não me engano, acho que aí mesmo 300, um pouquinho mais para frente, tem também louvor ao Deus trino. Então, querendo ou não, a teologia assim define. Esse é um dos termos, né? O Deus triuno, Deus trino, a triunidade de Deus e por aí vai. Ali no batismo de Jesus aconteceu uma cena narrada por João, quer dizer, narrada por Mateus, né? E João também fala sobre isto. E nós vamos conferir o texto sem mais delongas. Um ótimo sábado para você. Eu tenho um canal chamado Minuto da Unicidade aqui no YouTube. E na sexta-feira, ontem, eu coloquei um estudo com mais ou menos 20 minutos, detalhadamente, só falando sobre este fenômeno da pomba. Eu vou falar um pouco sobre ele agora, mas lá está um pouquinho mais organizado. Vamos aqui vendo na próxima semana conteúdos um pouco diferentes para não ficar os mesmos conteúdos nos dois canais, porque aí não tem proposta, né? É melhor seguir um canal só. Então, fique aí ligado e acompanhe a sequência do estudo na próxima segunda-feira. E também nós estamos na Rádio Betel do Rio de Janeiro, 98,7 FM. Segundas, terças, quintas e sextas, 4 dias na semana, com exceção da quarta-feira, no caso, que lá tem a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel. A Trindade teria se manifestado no batismo de Jesus. Leia o texto em questão, é esse aqui, ó, Mateus 3, vamos ler um pouquinho aqui a partir do verso 13, né? Isso. Diz assim, ó: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha, eu preciso ser batizado por ti. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 3,15. 16. E sendo Jesus, olha, vamos analisar aqui a semântica do texto, tá? Aí a análise atenta do texto, ó. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Veja bem que aqui, nesse texto, tem um detalhe que não pode passar despercebido. Olha lá. Leia novamente, leia aí na sua Bíblia. E viu. De quem está falando o texto aqui? A interpretação do texto. Quem está batizando? João. E quem viu o Espírito descendo sobre ele como pomba? E viu ele, no caso João, né? Não está dizendo ali e viram, ou seja, tinha mais pessoas ali acompanhando essa cena. Porque João, quando Jesus chega, ele fala: Eis aí o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado, e já aponta para o povo ver Jesus. Para o povo ver Jesus. Então ele aponta para a multidão, mostrando Cristo, mas só que somente ele viu, só ele que viu, diz o texto. E eu vou provar nas Escrituras que só João viu esse fenômeno. E viu o Espírito descendo como pomba e vindo sobre ele. Ele quem? Jesus. Muito bem. Isso é um detalhe que não pode passar despercebido, tá? Vamos indo direto ao assunto aqui.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bem. Aí está o texto em questão para nós analisarmos. E viu ele, João, viu, não viram, João viu, o Espírito de Deus descendo sobre ele como figura de linguagem da comparação. É português isso, hein? Mas a teologia também usa essas ferramentas para a interpretação de texto. Tem 3 pessoas aqui? Não. Não tem 3 pessoas porque, se for falar de pessoas com relação à divindade, só temos uma pessoa. Está passando o avião aqui, é uma benção. Mas vamos lá. Eu moro aqui, para quem não sabe, eu moro bem próximo aqui. Atualmente estou morando bem próximo ao aeroporto aqui de Campinas, Viracopos, um dos aeroportos mais movimentados do país. E aí, às vezes, o som realmente fica abafado pelos aeroportos, pelo aeroporto aqui, pelas decolagens ou aterrissagens. Mas vamos lá, meus queridos amados irmãos, queria falar para você que não acompanhou o Minuto da Unicidade lá, sobre essa pomba. Como pomba. E por que que ele, somente ele viu isso? As escrituras mostram e o próprio João explica por que ele viu. Isso é muito importante. Mas, falando de Trindade, se a gente for olhar as pinturas, deixa eu compartilhar aqui rapidamente como as pessoas, geralmente pensam quando se trata do assunto de Trindade. Deixa eu só compartilhar aqui a tela para te mostrar uma imagem que eu mostrei até no vídeo anterior, mas a gente vai até ser repetitivo um pouquinho só para você refletir. Aqui. 3 pessoas. Tem 3 pessoas aqui? Não. Tem 2. Você está vendo aí? Peguei essa foto aqui, né? Ó, a pomba aqui, que João Batista viu. Isso aqui virou símbolo da Trindade. Então, nós temos aqui a Trindade, seria composta por um ancião, não é isso que diz Daniel lá, no capítulo 7, do ancião de dias e do jovem lá, que até os unitaristas também falam a mesma coisa, né? Tem um ancião de dias, olha como é que a pintura está correta. Se você for pegar o pensamento trinitário, esse aqui não é o pai e esse aqui não é o filho, pelo menos de forma ilustrativa, e esse aqui seria o Espírito Santo que nós acabamos de ler, que pousou sobre Jesus aqui. Essa é a imagem. Só que isso aqui, esse pássaro aqui, essa pomba aqui, não é pessoa, nunca foi e nunca será, porque pessoa é um termo utilizado para o ser humano. É isso aí. É para o ser humano, é para nós. Pessoa é para nós. Então, nós teremos aí um Deus que é espírito, não é pessoa. Outro problema que nós teríamos aí na doutrina trinitária, um espírito, um ser humano, vamos dizer assim, de carne e osso, aí de fato uma pessoa que seria Jesus, e o pássaro estaria totalmente, desculpa, mas estaria desconfigurada essa trindade aí, não poderia usar a expressão 3 pessoas, muito menos 3 iguais. Você viu a diferença de um para o outro ali? A diferença é grotesca. Eu citava no vídeo anterior, vou repetir para você que está chegando agora, o texto, ó, guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, Deuteronômio 15. Para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada, ou seja, com asas que voa pelos céus. Não faça, guarda seus corações para não fazer isso. Deuteronômio 2:17. Então, e agora aparece essa cena. Essa cena não é para o povo. Esse fenômeno que aconteceu ali no batismo de Jesus não era para a população, para aquelas pessoas ali que estavam acompanhando aquele fato. Não é. 1000 vezes não é. Aquela cena ali era para João Batista, por isso que diz o texto, e viu, não é isso que diz o texto? E viu, né? Jesus saindo da água e viu, aqui o texto, ó. E Jesus sendo batizado, subiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus. Lhe abriu para quem? Não é lhes abriram, ou seja, não é para o povo. Lhe abriram, se lhe abriram para João os céus e viu, e ele viu. Então não foi uma coisa que aconteceu com a população.
Oh, abriu o céu e estou vendo a voz e estou vendo a... Não! O céu foi aberto para ele. Ele viu o Espírito descendo como? Comparação, não é que o Espírito Santo seja uma pomba. Falava ontem aqui, o Espírito Santo é Jesus, o Senhor é o Espírito. Falo no texto lá do Minuto da Unicidade, ouça lá. Vamos para a resposta para a gente finalizar. Por que que João viu teve esta visão, presenciou este fato? Vamos lá. Eu vou, sem mais delongas, resumir aqui para você. Leia lá, anote aí, leia depois, João Evangelho, capítulo 1, verso 30. Olha o que João diz. Olha o testemunho de João Batista. É ele falando. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Outras traduções dizem que é maior do que eu, né? Mas que Mateus fala isso também. Ele diz aqui, olha, presta bem atenção nisso aqui. Gente, isso aqui é que responde aquela pergunta lá. Ele diz assim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João 1, 31. Eu não conheci. João fala, declara, ele não conhecia, ou seja, fisicamente, a semelhança dele. Jesus nunca tinha visto. Cresceu separado, distante. E João testificou dizendo, eu vi, olha o que João fala, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu que vi. João 1, 32. Aí aqui, por que ele viu? Ele explica, verso 33. E eu não conhecia. De novo ele afirma. Ele fala no verso 30, ele fala no verso 31, e agora no verso 33 ele repete para enfatizar bem. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Entendeu agora? Entendeu? Porque o texto é claro dizer, se ele abrir o céu e viu o Espírito descer como pomba. Ele diz, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água disse, sobre aquele que vê descer o Espírito, não a pomba, e sim o Espírito, e repousar sobre ele, é esse o que batiza. Então, por isso, a explicação desse fenômeno aí é clara. Porque se aquele que está saindo da água é o próprio Jeová dos Exércitos, que foi manifestado em carne, se é Deus que estava ali na carne, se é o Espírito Santo que se manifestou em carne, não pode vir um outro Espírito para ser... Inclusive, os trinitários costumam dizer, a maioria deles, que Jesus teria sido batizado com o Espírito Santo nesse momento aqui. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, né? Olha só que contraditório, é antibíblico isso, porque quem batiza com ele, com o Espírito Santo, é o próprio Cristo, o próprio João fala, eu batizo vocês com água, mas quem vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo é ele. Se é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, como que ele foi batizado com o Espírito Santo? Veja a incoerência, a loucura trinitária, já nas próprias definições teológicas, eles ficam arrumando amaranhado. Já por não ter a definição, ficar arrumando um monte de coisa para poder justificar o injustificável. E João fala, eu não conhecia ele, mas o sinal que ele tinha um sinal, por não conhecer Jesus, foi dado a ele o quê? Olha, você vai ter um sinal, vai acontecer algo, você vai ver o Espírito Santo pousar sobre ele. O Espírito de Deus vai pousar sobre ele. A pomba foi o que ele encontrou na sua maneira de descrever aquele episódio. Por isso ele vai dizer como, algo semelhante. Como, mais ou menos, você está entendendo? É igual o João fala lá no livro de Apocalipse. Ele usa as figuras que ele conhece para poder ilustrar de alguma forma aquilo que ele está vendo lá. Porque muitas coisas que João viu na ilha de Patmos nem sequer existiram. Algumas coisas que João viu ainda nem estão acessíveis para nós. Se você ler Apocalipse com responsabilidade, você vai ver que tem certas coisas que João narra que ainda agora está começando a acontecer. Quer dizer, se para nós é tudo novidade ainda, imagina para 2000 anos atrás. Então ele vai usar o quê?
a linguagem dele lá da época para poder mais ou menos dizer o que ele está vendo. Foi o que aconteceu com João Batista aqui. Foi o que aconteceu com ele aqui. Ele está usando a pomba porque, de repente, a cor, o espírito veio branquinho, como um pássaro repousar sobre ele, porque ele está dizendo, aquele que me viu a batizar, disse, ó, sobre aquele que você vê pousar o espírito, é esse. Mas não disse que ia vir, como que ia vir. Se ia vir igual um besouro, ou se ia vir, ele sabia que ia acontecer alguma coisa, ele ia ter um sinal para confirmar que Jesus é realmente o prometido, que era aquele homem ali que era o que as escrituras falaram que ia acontecer. Então, isso é muito importante nós estudarmos. Quando você vai entendendo, você vê que não tem nada de trindade. Aquilo foi um sinal para João Batista, bem como a voz. Sobre a voz, nós vamos falar na próxima segunda-feira, lá no canal Minuto da Unicidade, e se der, eu comento aqui depois. Mas segunda-feira, se inscreva lá no canal Minuto da Unicidade, que a gente vai falar só da voz. Só dessa voz aí. Trazer um estudo sobre a voz de Deus. Já tem vídeos aqui, conteúdo sobre esse assunto. Mas a cada dia que passa, chegam novas pessoas que nos acompanham pela rádio, que nos mandam um e-mail fazendo a mesma pergunta, e nós vamos aqui usando, revendo aqui alguns temas e falando novamente para a nova audiência, uma linguagem mais atualizada, falando para o pessoal que está chegando. Tá bom? Mas não tem nada de trindade, você pode ter certeza disso, até porque Jesus é o próprio Jeová. O próprio Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2,13 e 14, o verdadeiro Deus e a vida eterna, como 1 João 5,20, e por aí vai. Se ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, esse negócio da pomba vindo, de uma voz, veja que o autor é bem cauteloso, né, em usar alguns termos para não comprometer a visão do que realmente as escrituras elas nos ensinam. Não esqueça de nos acompanhar lá no Minuto da Unicidade. Não esqueça de dar um link, dar uma olhada na descrição do vídeo. Tem aí o livro que nós escrevemos com o título Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Estamos orando para que Deus nos dê recurso para fazer o volume 2. As pessoas estão pedindo, Tony, o volume 2. O volume 1 já foi osso, né? Imagina o volume 2. Então, a gente tem conteúdo para publicar o volume 2, o volume 3. E a gente procura usar uma linguagem um pouco mais sofisticada nos livros. A gente fala bem, né? A gente fala uma linguagem simples, ao mesmo tempo que atinge tanto o teólogo quanto o leitor mais simples. Então, adquira. O livro está aí, o livro digital, a versão e-book. Adquira. Né? Tem o seminário do batismo nas águas. Esses conteúdos são veículos que a gente, produtos que nós temos para ajudar a manter o nosso trabalho nas redes sociais. É muito difícil, o canal é pequeno, você vê pelas visualizações, mas se você der um like, um comentário, indicar, compartilhar, a gente vai avançando. Na descrição do vídeo também tem o nosso Pix, para você que queira colaborar, ser um colaborador, um mantenedor desse trabalho. E aqui eu não vou ser leviano para prometer a você, não, porque Deus vai fazer, amanhã vai cair Isso é conversa fiada, e também não estou comercializando, eu vivo do meu salário, do meu trabalho, sou radialista, então a gente está aqui somente pedindo uma colaboração para a gente se colocar mais à disposição, se entregar mais conteúdo para você, para que não venhamos a abandonar o canal, abandonar esse tipo de serviço, e aí você ficar, de repente, carecendo desses conteúdos importantes e às vezes faltar. Então nós estamos aqui, somos uma voz que clama nesse deserto, e conto muito com a sua oração, com o seu apoio. E segunda-feira, a continuação do tema lá no Minuto da Unicidade. Eu não sei se segunda-feira o vídeo será sobre este assunto, mas segunda-feira provavelmente a gente faz um vídeo aqui para você. No domingo a gente vai com esse compromisso de comunicar sempre com você. Tá bom? Não esqueça de orar por nós, de interceder por nós nas suas orações. Voltaremos, se Deus quiser, com o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.